Olá aí pessoal, vamos aí começar mais uma transmissão aí sobre legislação tributária municipal. Vamos esperando aí o pessoal entrando, vamos compartilhar aí com seus seguidores a transmissão, ok? Vamos aí também clicar na tela para gerar mais visibilidade para o meu canal, vamos fazer esses coraçõezinhos subir. Vamos lá pessoal, sem dó, isso não prejudica a transmissão. Vamos lá, fique clicando aí na tela. Quem não conhece, esses coraçõezinhos são gerados a partir do momento em que quem está vendo a transmissão fica clicando na tela. Não precisa ficar clicando uma vez, não tenha dó, fica clicando várias vezes. Você está gostando aí da transmissão, é uma maneira de você demonstrar que você está gostando. Isso aí me ajuda a melhorar a minha visibilidade aí no Periscope. Beleza, pessoal? Então é isso daí, grandes concurseiros, vamos lá, vamos aí tratar de mais um tema, vamos estudar, isso que é importante, vamos tratar de mais um importantíssimo tema aí de impostos municipais, legislação tributária municipal. Aqui não é um tema específico da legislação de Goiânia, estou fazendo aí várias transmissões com legislação, tratando de temas específicos da legislação de Goiânia. Aqui eu vou tratar de jurisprudência, ok? De jurisprudência do STJ quanto ao local de incidência do ISS. Antes de mais nada, queria fazer aí uma propaganda aí dos meus cursos. Quem não conhece, o site Setor EAD, www.setoread.com.br. Lá eu tenho meus cursos de exercício de direito tributário, meus cursos de legislação tributária municipal e também o de impostos municipais aplicáveis a todos os municípios, ok? Quem quiser estudar de forma geral os impostos municipais, vários desses temas que eu trato aqui de uma maneira mais superficial, eu trato de forma mais aprofundada no curso. Quem aí está estudando para o certame, para auditor fiscal municipal de Goiânia, eu tenho lá meu curso de legislação específica para Goiânia. É isso aí, Dionilson aí de Presidente Prudente, valeu, obrigado aí pela presença. Vamos lá, pessoal. Então vamos começar o que interessa, vamos tratar do tema aí proposto nessa transmissão, que é o local de incidência do ISS. Eu venho tratando desse tema em algumas transmissões. Eu já tratei sobre a regra geral quanto ao local de incidência do ISS. O ISS tem que ser recolhido no município onde o prestador está estabelecido, onde está o estabelecimento prestador. E aí tem aquelas 20 exceções lá no artigo 3º da Lei Complementar 116. Já fiz uma transmissão aqui no Periscope tratando sobre esse tema. Ontem eu fiz uma transmissão tratando de temas especiais quanto ao local de incidência, que era lá o caso de serviços prestados em águas marítimas, relativo ao local de incidência no serviço aí de administração, manutenção de rodovias. São aqueles parágrafos do artigo 3º da Lei Complementar 116. Também já fiz uma transmissão relativa ao local de incidência no leasing. Esse daí é um caso bastante polêmico, enfrentado também já pelo STJ, também julgado e em recursos repetitivos. Então o local de incidência do ISS no leasing é extremamente importante, já foi enfrentado pelo STJ. A gente também já fez uma transmissão sobre incidência do leasing, a gente viu se o ISS incide no leasing, a gente tratou daquela modalidade de jurisprudência, o entendimento do STF em relação a que incide o ISS somente em algumas modalidades de leasing, que é o leasing financeiro, o leaseback. Já no leasing operacional, que tem como sua essência um contrato de locação, aí não incide o ISS em função da súmula vinculante 31. O que a gente vai tratar hoje? Só delimitando o escopo da nossa transmissão. A gente vai tratar de dois casos polêmicos quanto ao local de incidência do ISS, que é relacionado ao serviço de engenharia consultiva em relação ao serviço de análises clínicas.
A gente vai começar tratando, né? A gente vai começar tratando sobre o local de incidência do ISS quando o serviço é de engenharia consultiva. Eu já pincelei esse tema em uma transmissão quando a gente resolveu um exercício. Lembra? Quem me acompanha aí nas transmissões já deve ter assistido esse vídeo que eu comento uma questão que foi cobrada na prova de juiz substituto do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Lá tinha uma questão excelente sobre ISS. E aí, numa alternativa, falava desse serviço de engenharia consultiva, principalmente cobrando quanto ao local de incidência do ISS. Então, vamos explicar qual que é o entendimento do STJ e qual foi o caso concreto que o STJ enfrentou, ok? Qual é o caso concreto? Vamos tentar entender essa questão analisando um caso concreto que foi muito parecido com o caso concreto enfrentado pelo STJ. Vou imaginar uma construtora que foi contratada não somente para executar a obra. Uma construtora de São Paulo foi contratada por um tomador para efetivar uma edificação, no município de Presidente Prudente. Só que ela não foi contratada somente para executar essa obra. Ela foi contratada também para elaborar o projeto. E aí, pessoal, eu tenho dois tipos de serviços diferentes aí. Principalmente quanto ao local de incidência do ISS. O serviço de execução de obra, o ISS, deve ser pago aí para o município de Presidente Prudente. Por quê? Porque o serviço de construção civil, de execução de obra, reforma, demolição, o ISS é recolhido no local da prestação. Já o serviço de elaboração de projeto, aí para executar essa obra, o ISS, ele não se enquadra em uma das exceções. Ele se enquadra na regra lá do caput do artigo 3º da Lei Complementar 116. Então, eu tenho uma construtora prestando dois serviços em que o ISS, seguindo a sistemática da Lei Complementar 116. Que é a execução da obra, o ISS deve ser pago no município do local da prestação, Presidente Prudente. Já o serviço relativo à elaboração do projeto, o ISS deve ser recolhido para o município de São Paulo, porque esse serviço não se enquadra em nenhuma dessas exceções. Então o ISS tem que ser recolhido no município do estabelecimento prestador, que é São Paulo. Porém, pessoal, o caso concreto enfrentado pelo STJ é que essa construtora, ao realizar essas diversas etapas de uma construção, desde a elaboração do projeto até a execução efetiva dessa obra, ela firmou um contrato único com o tomador sem desmembrar os valores. Aí, essa construtora pagou o ISS inteiramente para o local da prestação. Como os valores não estavam desmembrados, era um valor só, era um contrato só. O que a construtora falou? Pegou esse valor total e recolheu o ISS para Presidente Prudente, no nosso caso hipotético aqui. Só que nesse contrato, aqui, englobava dois tipos de serviços diferenciados. E esses serviços diferenciados têm regras específicas quanto ao local de incidência do ISS. Mas a construtora, ela pagou o ISS inteiramente para o local da prestação. E esse caso chegou aí no STJ. E qual que foi o entendimento do STJ? Vamos aqui para a tela. Vamos aqui para a tela. Olha aqui. Eu coloquei um esqueminha aqui para vocês, ó. Eu tenho uma construtora que vai executar a obra, exceção ao local de incidência, e também vai elaborar o projeto, que é regra quanto
o local de incidência. Então o ISS tem que ser recolhido no estabelecimento da construtora, no estabelecimento prestador. Porém, esses dois serviços estão englobados por um contrato único. Em função dessa característica de ser um contrato único, firmado com uma única construtora, que vai realizar todas essas etapas para a realização da obra, qual que foi o entendimento do STJ? O entendimento do STJ foi, seguindo essa sistemática da Lei Complementar 116, que eu acabei de falar para vocês, uma parte do serviço eu vou pagar no estabelecimento da construtora e outra parte no local da obra? Não. O entendimento do STJ, deixa eu colocar aqui para vocês. O entendimento do STJ é esse daí, ó. Também foi julgado na sistemática de recursos repetitivos. E o que o STJ falou? Contrato único sem divisão dos serviços prestados. Olha a última frase. A última frase é muito significativa do entendimento do STJ em relação a esse tema. Considera-se a obra como uma universalidade, sem divisão das etapas de execução para efeito de recolhimento do ISS. Então aqui o STJ tem o entendimento de que a obra, o local da obra atrai toda a incidência do ISS referente a esse contrato. Então, apesar de nesse contrato estar englobado projeto, assessoramento e gerenciamento da obra, além da execução propriamente dita da obra, o ISS relativo a todo o valor cobrado pela construtora vai ser recolhido para o município do local da prestação, porque eu vou considerar a obra como uma universalidade, como um todo, e todos os serviços que são prestados e relacionados a essa obra vão ser tributados, vão incidir exatamente. Recurso especial 1.117.121 de São Paulo, ok? E esse é o entendimento que o STJ afirmou na sistemática de recursos repetitivos. Quem não é aí da área jurídica, quando o STJ firma um entendimento jurisprudencial nessa sistemática de recursos repetitivos, esse entendimento ele é vinculante para os outros órgãos do Poder Judiciário. Então é uma jurisprudência consolidada aí do STJ. Beleza? Então vamos voltar aqui para mim. Então, alguma dúvida em relação a esse entendimento do STJ, pessoal? Não segue a Lei Complementar 116. Esse entendimento do STJ, ele é muito específico. Você não consegue chegar nesse raciocínio sem saber especificamente esse entendimento. A meu ver, o STJ legislou, ele criou uma regra que não existe na Lei Complementar 116. Os municípios, inclusive o município de São Paulo, o município de Goiânia, eles não seguem esse entendimento. Eles têm ainda a esperança de o STJ modificar esse entendimento. O STJ, quanto ao tema ISS, ele é muito problemático, tem julgamentos bastante casuísticos, ok? Alguma dúvida, pessoal, em relação a esse entendimento jurisprudencial que a gente acabou de analisar aqui? Alguma dúvida? Posso seguir? Posso tratar do outro entendimento do STJ referente ao serviço de análises clínicas? Posso mandar ver? Então, beleza. Vamos lá. Vou passar aí para o próximo entendimento, para o próximo caso polêmico. Vamos lá. Serviços de análises... Bela, no entanto, aquela questão comentada... Aquela questão comentada é do juiz substituto TJ Pernambuco. Aquela questão eu reputo bastante complicada. Você tem que saber, quem sabe os entendimentos do STJ cobrados naquela questão, a questão até que não é complicada. Cobra aquela súmula 524 do STJ, cobra a questão do leasing, cobra a questão que a gente está tratando aqui, da engenharia consultiva, cobrava
cobrava a questão da locação, a incidência do ISS quando um serviço é prestado de forma concomitante. É uma questão bem interessante. Uma questão bem interessante. Então, qual é outro caso polêmico quanto ao local de incidência do ISS que a gente vai tratar aqui? A gente vai tratar do caso de serviços de análises clínicas. Qual é o caso concreto enfrentado pelo STJ? O caso concreto interfere muito aqui no município de São Paulo, porque no município de São Paulo, os grandes laboratórios de análises clínicas, qual é a estratégia que eu reputo regular? Meu entendimento aqui como professor, reputo que não fizeram nada de ilegal. Mas qual é a estratégia que os grandes laboratórios, principalmente os do grupo DASA, né, é um grande grupo aí de laboratórios de análises clínicas, qual é a estratégia que eles adotam aqui no município de São Paulo? Eles têm um estabelecimento de coleta. Aqui você vai lá num posto de atendimento, sei lá, do Lavoisier, do Delboni, né, de diversos laboratórios que compõem o grupo DASA. O posto de coleta, né, o posto de atendimento para coleta, para fins de análises clínicas é feito em São Paulo. Porém, a análise efetiva, o centro de análises clínicas desses laboratórios fica em Barueri, que é uma cidade próxima de São Paulo, conhecida por conceder benefício fiscal, alíquotas mais baixas. É o famoso paraíso fiscal para as empresas de prestação de serviço. Nas grandes metrópoles, nas grandes regiões metropolitanas, eu tenho uma cidade central, que no caso aqui é São Paulo, e as cidades no entorno normalmente têm essa postura para atrair as empresas de prestação de serviço, concedem alíquotas favorecidas, deduções de base de cálculo, benefícios fiscais de ISS de forma geral. E Barueri, Santana do Parnaíba, Poá, que são cidades aqui, Osasco, no entorno de São Paulo, que adotam essa postura. E aí, os laboratórios de análises clínicas adotaram essa estratégia. Posto de coleta no município de São Paulo é onde está a maioria do seu mercado consumidor, e o centro de análises clínicas em Barueri é onde que efetiva concretiza, aonde que está realmente o estabelecimento prestador em Barueri. Então, pessoal, qual que era o entendimento que esses laboratórios adotavam? A coleta, aonde é coletado, é irrelevante para fins de incidência do ISS, porque a atividade fim a ser executada nesse serviço é a análises clínicas, é a análise da amostra de sangue coletada, de urina, enfim, de qualquer outro material biológico. Em Barueri. Então, o fato de a amostra ser coletada no município de São Paulo é irrelevante. Eu já tive a oportunidade de ir, não como beneficiário de um convênio, mas como particular no Lavoisier, no Delboni, e eles emitem nota por Barueri. Então, foi até antes de eu entrar no Fisco de São Paulo, você vai ver que não é o mesmo caso. O entendimento do STJ é um absurdo, totalmente contraditório ao do Lisen, Dionilson. Você vai verificar. Eu vou até discutir essa contradição entre esses dois entendimentos. Então, aí eu fui no laboratório, eles me emitiram a nota. Aí eu falei, nota de Barueri, mas eu tô aqui em São Paulo, antes de eu entrar pro Fisco. Aí depois que eu entrei pro Fisco eu entendi, porque ali era um mero posto de coleta, mas na verdade aonde era analisado essa amostra era em Barueri, onde era concretizado realmente o serviço que eu contratei. Eu contratei o serviço de análises clínicas. O serviço de coleta é um serviço meio, é uma atividade meio para a execução da atividade fim, que é o serviço de análises clínicas. Então, adotando essa lógica, aonde que incidia o ISS? Em Barueri. Na visão, no entendimento
dos laboratórios, que a meu ver é o entendimento correto, o ISS incide em Barueri, não incide em São Paulo. A questão de a amostra ser coletada em São Paulo é irrelevante para fim de determinar, de fixar o município onde o ISS vai ser recolhido. Ok? Só que não é esse o entendimento do STJ. Esse caso chegou no Superior Tribunal de Justiça. E qual foi o entendimento? Por enquanto é o atual entendimento. Isso vai ser submetido, pelo menos pendente de julgamento, o embargo de divergência, porque há entendimentos contrários entre as turmas do STJ, então aí ajuizaram, interpuseram um embargo de divergência para dirimir essa contradição. Mas o entendimento mais atual do STJ é que o ISS não incide no local onde é concretizado, efetivado o serviço de análises clínicas. O ISS incide aonde é coletado a amostra de sangue. Olha o entendimento bizarro do STJ. Qual que é a justificativa? Qual é a justificativa do STJ? A justificativa é que a relação jurídica, a relação contratual de prestação de serviço estabelecida entre o cliente e o laboratório é o que importa para fins de incidência. É onde é firmado, é onde que o cliente, que o paciente entra em contato com o prestador de serviço para firmar o contrato de prestação de serviço, é o local que deve ser fixado para fins de incidência do ISS. Exatamente, Dionísio, é exatamente o contrário do leasing. É exatamente o contrário do leasing. Então, aqui no caso de análises clínicas, o ISS incide em São Paulo. Esse é o entendimento do STJ mais atual. Aí o município de São Paulo ficou contentíssimo. Aqui o fisco de São Paulo falou, maravilha, porque o ISS que estava sendo pago para Barueri, a gente vai lançar agora de ofício. Ok? Por quê? Porque o posto de coleta é em São Paulo, a análise é em Barueri. Mas para o STJ, nesse caso concreto da análises clínicas, quando o posto de coleta em um município e a análise efetiva em outro, o que interessa para fim de incidência do ISS é onde é feito a coleta, é onde é estabelecido o contato entre o paciente e o laboratório, é onde é firmada a relação jurídica contratual de prestação de serviço. Perceberam? Agora, vamos fazer um trabalho de comparação entre esse entendimento do STJ nesse serviço de análises clínicas com aquele do leasing. Do leasing, pessoal, agora resumindo aqui o entendimento do STJ quanto ao local de incidência do ISS no leasing. Lembra aquele caso concreto que eu passei para vocês? Que a concessionária de veículo era em Sorocaba e dentro dessa concessionária eu tinha um representante da instituição financeira, onde o cliente que iria adquirir o veículo iria contratar a instituição financeira para assinar um contrato de leasing para adquirir o veículo ali na concessionária. E aí o STJ, nesse caso, ele estabeleceu como local de incidência do ISS não o local onde é assinado o contrato, onde é firmado a relação jurídica contratual de leasing, onde é entregue o bem, né, para o arrendatário. Não. Para o STJ, o local de incidência do ISS, no caso do leasing, é na sede da instituição financeira. É no local onde há o poder decisório de aprovar e analisar o contrato de leasing. Para o STJ, que há o estabelecimento prestador. É lá onde que se concretiza o fato gerador do ISS, onde se concretiza a prestação de serviço. Agora, olha como isso é contraditório com o entendimento do STJ no local de incidência lá no serviço de análises clínicas. No serviço de análises clínicas, para o STJ, é importante sim o local onde é firmado o contrato. E é
relevantíssimo para fim de determinar a incidência do ISS. Totalmente contrário com o entendimento do STJ no caso do leasing. Exatamente, Dionísio, é complicado. O STJ, se você já não tem um preparo, uma bagagem relativo a impostos municipais, você vai ler as decisões do STJ, é perigoso você desaprender o que você já aprendeu. Então, é importante você ler essas decisões do STJ já com uma bagagem conceitual. Porque se você ler sem ter uma base sólida sobre os conceitos de impostos municipais, principalmente ISS, você fica maluco. Você falou, pô, tá contradizendo tudo aqui. A Lei Complementar 116 fala uma coisa, o STJ fala outra. Em relação a esse caso do leasing, da análises clínicas, vários alunos me mandaram um e-mail, professor, tô ficando maluco aqui. Né? Me dá uma luz. Eu falei, não vou te dar uma luz, porque é maluquice mesmo. O STJ comete várias... Aqui não sendo deselegante com o STJ, ali tem ministros de conhecimento espetacular. Mas eu não posso negar, aqui eu estou analisando com frieza a questão desses entendimentos do STJ. Muitas das vezes adotam entendimentos casuísticos. Bateria um dia de 100 horas para lidar com... Espero que esteja... um dia... É muito caso polêmico aí para enfrentar, né? Mas em relação ao STJ, não estou sendo deselegante aqui em afirmar que os ministros são despreparados. Não, pelo contrário, eles estão de uma qualidade acadêmica, a maioria. Tem ministros lá espetaculares. Porém, eles são seres humanos, cometem erros. E às vezes eu acho que esses erros são conscientes, porque muitas dessas decisões relativo ao ISS, firmadas pelo STJ, são decisões que têm um viés político muito grande. Eles tentam adaptar a concentração da arrecadação. Porque vamos verificar a lógica, o efeito da decisão do STJ no caso do leasing. A decisão do STJ no caso do leasing, ela concentrou a arrecadação do ISS nos poucos municípios onde há sede de instituição financeira. Já aqui, no caso do serviço de análises clínicas, foi ao contrário. É muito menos os municípios que há os centros de análises em relação aos municípios onde há os postos de coleta. Os centros de análise, normalmente por uma questão de planejamento tributário dos laboratórios, eles se concentram em um local, tanto de planejamento tributário quanto de planejamento, uma questão de logística, né? E aí o que é? Com essa decisão do STJ, no caso das análises clínicas, eu capilarizei mais a arrecadação do ISS em relação a esse serviço. Mas são entendimentos que são contraditórios entre si. Não há uma base única que sirva de sustentação de base, né, para essas diversas decisões quanto ao local de incidência. Então, esse é um tema muito problemático quando a gente está falando de ISS. Ok? Então é isso daí, pessoal. Alguma dúvida? Ficou alguma dúvida? Ficou alguma dúvida sobre esse tema? Alguma dúvida? Podemos terminar? Aqui é o centro de coleta, mas as análises são, na maioria, realizadas em São Paulo. Então, com esse novo entendimento, vamos acompanhar para verificar se vai firmar esse entendimento. O ISS, adotando esse entendimento do STJ, vai incidir no seu município, Dionísio, em Presidente Prudente, independentemente de essas amostras serem analisadas em São Paulo, em Barueri. Eu acredito que seja em Barueri, ok? O grupo DASA, pelo menos o seu centro de análise é em Barueri. Ok, pessoal? Então, hoje, nessa transmissão, a gente tratou de um tema muito importante referente à ISS, que é o local de incidência. A gente tratou mais
mais uma vez sobre esses casos polêmicos. Beleza, pessoal? Então é isso daí, espero que vocês tenham gostado e vão aí, divulga, né? Ajudem a divulgar o meu canal, divulguem para seus colegas e sempre nas caixas esse dedo, coraçõezinhos. Beleza? Obrigado pelo apoio de todos vocês aí em plena tarde assistindo aí uma transmissão ao vivo sobre impostos. É isso daí. Até mais, até breve. Depois, se puder, me manda as questões, Dionilson, as questões relativas a tributos municipais, caso tenham caído, alguma questão interessante, uma questão um pouco. Me manda aí, não sei se você tem meu. Então, até breve. Tchau, tchau.